E aí, seres, beleza? Voltando aqui como canal depois deste ato maravilhoso de quase 2 semanas, não, na verdade mais que 2 semanas. Vamos voltar com o quadro que parece que é o que vocês mais gostam, que é Por que Anarquismo? O tema de hoje, anarquismo, bem comum e eleições. Você já parou pra pensar por que quando falta um ano para as eleições as coisas começam a funcionar neste país? Bora lá! Anarquia! 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 Eu esqueci de pedir likes, então por favor, dá like. Bom, quando eu falar de política aqui nesse vídeo, a gente tem que entender, né, na verdade, vocês têm que entender que eu estou falando de política partidária eleitoral. Eu estou falando, tipo, desse senso comum do que é política, que é um partido político que busca ganhar eleições, etc, etc. E bem comum é isso que é uma coisa que é boa para todo mundo, sei lá, como uma rua bem asfaltada, uma praça, uma biblioteca, coisas que são para todos, que beneficiam todo mundo. O que acontece, né, na atual democracia burguesa, democracia representativa, os políticos normalmente colocam a disputa eleitoral acima do bem comum, e eles estão absolutamente certos em fazer isso. Por que eles estão certos, né? Por que eu acho que eles estão certos? Bom, a gente tem dois motivos. O primeiro motivo... Mais vale agradar quem financia o candidato do que quem vota. Pelo seguinte, o seu voto, ele é só um mesmo. Se você não votar mais no, sei lá, no Kim Kataguiri, ele vai arrumar outro pra votar nele. Tipo, o seu voto não faz tanta diferença assim pra ele. O que faz muito mais diferença para um candidato é a grana para poder fazer a campanha. Então, entre desagradar você, um único voto, ou um grupo de pessoas que, sei lá, deu 1.000, 2.000 votos, e desagradar quem financiou a campanha dele, ele não vai ter dúvidas de quem ele vai querer desagradar, na verdade. Ele vai desagradar você. Nem é esse o tema do vídeo hoje. Na verdade, eu vou falar sobre o segundo motivo. Esse do financiamento de eleições, etc., eu vou falar num próximo e vai ser bem interessante. Mas hoje, o motivo que eu vou tratar são as eleições de fato. Eu não faço ideia de onde você mora, não faço mesmo. Mas eu tenho certeza que nesse ano começaram a ocorrer obras na sua cidade, no seu bairro. Tipo, os caras começaram a arrumar buracos, os caras começaram a pintar rua, os caras começaram a cortar grama das praças, os caras começaram a fazer pequenas coisas que você percebe que está melhorando. A pergunta é, por que isso, né? Por que agora? Né? E a resposta é bem simples. Daqui um ano e meio, não, daqui um ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses e tal, vai ter eleições para prefeito. Então, os prefeitos, eles normalmente seguram o orçamento nos 2 primeiros anos. Então, os prefeitos de agora assumiram em 2017, né? A eleição foi em 2016, eles assumiram em 2017. E durante esses 2 primeiros anos, eles seguram o orçamento. Então, é nesses 2 primeiros anos que começam a ter paralisações de obras, atraso de salário de servidores, falta merenda na escola e um monte de coisa. E normalmente o que os prefeitos fazem, eles colocam a culpa na gestão anterior. Então, Ah, não tem dinheiro porque o prefeito anterior, olha, arregaçou aqui. olha só, não sei se tá dando pra ver. O que foi, meu amor? Não é pra eu falar agora? Não? Ela tá ronronando, que grossinho. E eles fazem isso, né, de segurar o orçamento para que agora, né, tipo no 2017, 2018, 2019, no terceiro. terceiro ano do mandato, né, os 2 últimos anos do mandato, principalmente, né, o ano e meio antes, né, 1 ano e meio para acabar o mandato, eles possam arregaçar de fazer um monte de obra, de pegar as obras que estavam paradas e voltar e colocar placa lá, estamos retomando as obras que a gestão anterior não deixou dinheiro, às vezes dão aumento para funcionários públicos, porque aí eles têm, né, esses funcionários públicos como cabos eleitorais, eles vão fazendo isso. Então, foda-se o bem comum, né? O objetivo do prefeito é ganhar a eleição. Então, sei lá, nesses 2 anos faltou remédio no hospital municipal? Foda-se. Nesses 2 anos teve acidente porque as ruas estavam emburacadas? Foda-se! Nesses 2 anos as crianças não tiveram merenda e receberam bolachinha com suquinho Tang? Foda-se. E por que foda-se? Porque o objetivo do prefeito não é o bem comum, o objetivo do prefeito é ganhar a próxima eleição. E do jeito que o sistema é formatado, ele tem muita vantagem fazendo isso que eu acabei de falar. Porque esse não é um problema que se resolve dentro desse sistema, porque é esse sistema político que cria esse problema. É muita mais vantagem
para o prefeito, eu estou falando de prefeito, mas pode ser o governador, o presidente, fazer isso, né? Tipo, ele ganha fazendo isso, porque a percepção das pessoas é que faz com que elas votem. Eu sei que você é uma pessoa muitíssimo engajada, você é super inteligente, você estuda, você lê, meu Deus do céu, como você é maravilhoso. Mas você há de concordar comigo que nem todo mundo é tão excepcional quanto você. A maioria das pessoas vota porque a vida dela está boa ou ruim. Tipo, é a economia idiota, como disse aquele ministro do Bill Clinton lá na década de 90. Então, o que faz um cara votar no prefeito é a percepção de realidade que esse cara tem. Então, ele não vai se lembrar do que aconteceu de 2017 até 2019. Ele vai se lembrar que a rua dele foi asfaltada. Ele vai se lembrar que pintaram as calçadas. O sistema eleitoral, do jeito que ele é feito, ele beneficia esse tipo de político. Então, mesmo o político que tenha boa intenção, e há políticos que têm boa intenção, ele tem que dançar essa dança. Porque se ele não dançar essa dança, ele dança. Tá, e daí, né? A gente tá falando aqui sobre anarquismo e eu tô aqui descendo o sarrafo no sistema eleitoral. Mas tem muito a ver, cara. Porque é o seguinte... Por que que os partidos disputam o poder? Por que que PT e PSDB disputaram a presidência e tudo mais durante quase 20 anos aí? Por que que o Bolsonaro largou o seu mandato de deputado federal? Ele podia estar aí ganhando a cada 4 anos como deputado federal, fazendo os esqueminhas dele, usando dinheiro para comer gente, como ele falou. Ele resolveu ser presidente. Porque eles querem comandar o Estado. Eles querem ter o Estado e principalmente o orçamento na mão deles. É lógico que há limites para até quanto esses políticos podem manobrar o orçamento e tomar conta do Estado, né? Normalmente a gente pensa que esse limite é dado pela divisão dos 3 poderes, judiciário, legislativo, mas esse limite é dado pela burguesia, que é de fato a dona do Estado. Então, os caras vão até onde a burguesia deixa eles irem, porque você tá acompanhando as notícias agora, o judiciário está fazendo tudo que o Biruliro quer, né? Ele não quer que o filho dele seja investigado. Tá lá o judiciário não está impondo limites ao poder do cara. Enquanto ele estiver beneficiando a burguesia, tá suave. Assim como o mensalão foi em 2005 e os caras começaram a ser presos anos depois, porque a burguesia ainda acreditava, ainda deixava o PT estar no poder, mas a partir do momento que ela não quer mais, eles saem e não importa a lei, não importa a justiça, não importa nada. Ele é retirado, assim como aconteceu com a Dilma em 2016, que a gente pode discutir muita coisa, mas você e eu e todo mundo sabe que foi um golpe, mesmo dentro da legalidade, porque a legalidade ela é torcida para fazer o que a burguesia quer, como eu já falei no último vídeo, né? Porque anarquismo tá aqui, o cardzinho, você dá uma olhadinha lá. Então, voltando pro prefeitinho lá, ele manobra o orçamento não para o bem comum, porque isso não dá voto. Ele manobra o orçamento para se manter no poder. E para se manter no poder, é ideal que ele faça o que ele tiver que fazer, que seja um bem para a sociedade, que ele faça isso nos últimos anos do mandato dele, para que a percepção da população seja bem feita. E se fosse anarquismo? Bom, primeiro que a gente já elimina o Estado. Não haverá disputa pelo Estado, porque o Estado não existirá. Então, não vai ter um político que vai ganhar um mandato para mandar em tudo. Comunidade que decidiria o que fazer. Então, obviamente, se for você que vai decidir entre, sei lá, trocar a frota dos vereadores e arrumar a rua, você vai fazer o quê? Então, o orçamento estando na mão das pessoas, elas vão procurar o bem comum, porque isso atinge diretamente elas. O prefeito, seja qual for, ele não mora no seu bairro. Se ele morar no seu bairro, beleza, ele vai arrumar seu bairro. Mas se ele não morar no seu bairro, ele tá cagando, ele não convive com aquilo, né? Eu sempre dou o exemplo do Dória. O Dória andava de helicóptero, cuzão, aqui pelo São Paulo. Acho que ele se importava, cara, que você que mora lá em Arthur Alvim demora 2h30 para chegar no centro. Ele nem sabe, ele não faz ideia disso. E nem tem como ele saber, ele é de outra classe social, nunca morou lá. Acho que nunca pegou um metrô, cara. Não, deve ter pego um metrô cheio de segurança. Teve aquela época que ele andava de ônibus e metrô uma vez por semana. Ele andava de ônibus e metrô uma vez por semana. Meu Deus do céu, vocês voltaram desse cara. Parabéns, São Paulo. Voltando, no atual sistema, a gente dá parte do nosso direito político quando vota em alguém. Eu vou ainda fazer um vídeo sobre isso, do direito político e tal, mas basicamente é o seguinte: quando você vota no cara, você está dando para ele parte do direito que é seu de participar politicamente na sociedade. Obviamente você não tem escolha, porque é assim que foi
montada essa sociedade. A democracia burguesa é isso, é uma democracia, porque você não pode decidir, você tem que escolher alguém que vai decidir. E aí você dá parte do seu direito para um arrombado que vai fazer o que ele quiser com o seu direito. Por 4 anos ele vai fazer o que ele quiser. E você pode acreditar nessa ladainha de que não, se ele não for bom, a gente faz impeachment de novo. não faz. Vocês sabem que não faz. Tipo, se eu sou utópico por acreditar em anarquismo, meu Deus do céu, quem acredita que vai tirar o político do poder só porque ele é ruim, meu Deus do céu, é utópico demais. É uma inocência assim que deve ser estudada. Não, a gente vota no cara e ele faz o que ele quiser com os direitos políticos que nós cedemos para eles. Se a gente vivesse numa sociedade anarquista, obviamente que a gente não teria isso, porque a gente decidiria, nossos direitos políticos seriam nossos. A gente não daria para nenhum arrombado fazer o que quisesse. A política partidária não é um intermediário entre nossos desejos e o Estado. A política partidária é um parasita que finge nos representar enquanto usa o Estado para seus próprios desejos. Então ela não funciona. Bom, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Abraço.